Gente, me contem como é que vocês estão, gente, tudo certo? Olha, eu, na verdade, com essa situação do Rio Grande do Sul, eu até me emociono de falar, eu não consigo ficar bem. É muita tristeza, gente. Eu alertei vocês, eu avisei. A gente avisa as coisas e vocês metem a porrada na gente. Eu tô bem triste assim, ó, porque, tipo, tudo que aconteceu, eu avisei vocês. Tudo. Tudo. E tipo assim, ó, esses grupos que eu faço, ou que eu tenho, é pra preparar vocês. E sabe, por isso que às vezes eu fico, tem coisas que eu vejo à noite, assim, né? Por isso que às vezes eu fico pensando, será que eu devia falar? Será que as pessoas vão aceitar a verdade do que vai vir? Eu falei isso há meses atrás. Eu falei, gente, olha, estoquem alimentos, vocês vão precisar de água, vocês vão precisar de... Lembra que eu falava pra vocês assim, ó, pessoal, façam hortinhas pra vocês cultivar. Porque assim, ó, e aí eu sou censurada, sabe? Nos grupos que eu tenho, eu sempre falo assim, ó, gente, ó, eu preciso sobreviver. Eu preciso. Então eu tenho que cobrar um valor pra vocês entrar no grupo. Como eu disse, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu preciso colocar no grupo orientações para as pessoas como espiritualista. O nosso Rio Grande do Sul, gente, virou em nada. Em nada. Então, assim, ó, eu queria dizer para vocês que o meu papel aqui, quando eu faço as previsões, não é assustar, ou muito menos pegar e dizer pra vocês, olha, gente, o mundo tá acabando, vamos todo mundo... Nunca foi isso. Por isso que vocês me conhecem, vocês conhecem a Chay, e vocês sabem que toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo assim, gente, vamos orar. Vamos pedir para Deus livrar. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês assim? É importante e muito relevante que aqueles áudios que vocês têm lá no grupo, vocês guardem para a vida de vocês. Eu sempre falei para vocês que Deus é o único e suficiente salvador da nossa alma. E que sim, o apocalipse está aí e que as coisas tendem a piorar até 2026. E uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, tá? Você que tem mediunidade, conta os teus sonhos pras pessoas. Não fica calado ou calada, não fica, tipo assim, ó, reprimida, achando que é coisa da tua cabeça. Porque, gente, eu tenho visão o tempo inteiro. Vocês têm noção do que é a minha cabeça? Tipo, eu tô falando com alguém, eu tô tendo visão. Eu tô deitada, eu tô tendo visão. Então, assim, ó, nos últimos dias tá sendo bem difícil pra mim, porque tudo, exatamente tudo que eu previ tá acontecendo. E as pessoas não acreditam. E eu já percebi também uma coisa, que cada vez que eu coloco um áudio avisando da G, ou avisando tipo de lugar, de coisas, as pessoas, elas não querem saber da verdade. As pessoas querem que eu chegue aqui e diga assim, gente, olha, amanhã todo mundo vai ganhar na Mega Sena. Vocês não têm noção. Não existe, não tem como eu dizer pra vocês uma coisa que eu não vejo. Enquanto isso, as minhas previsões são quase 100% acertadas. Então, assim, ó, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que
vocês não têm noção da gente que é médium. A gente sente a dor do ser humano que vai acontecer no Brasil e no mundo. Lembrando que sem alarde, tá? E quem quiser entrar no grupo, é só clicar no link, tá? Então, clica lá e entra que depois eu vou lá também conversar com vocês pra gente fazer previsões aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Peço perdão, né? Mas esse momento do Rio, quem é gaúcho sabe o que nós estamos passando e como é difícil. Eu queria pedir pra vocês assim, que vocês respeitem os outros médiuns, os outros cartomantes, mas me respeitem também. Eu tenho autoridade no que eu falo pra vocês. Eu jamais ia passar uma coisa que é mentira. E Deus, ele não ia me mostrar as previsões se não fosse acontecer. Então, assim, ó, que Deus abençoe os gaúchos e que essa fase ruim passe, porque tá terrível. Tá horrível, gente. E se vocês choram com o que tá acontecendo, imagina eu que sei o que vai acontecer. E ainda, depois, quando eu coloco previsão acertada, as pessoas me julgam porque eu acertei aquilo. Que dava pra gente, talvez, evitar com oração. Tá? Então, assim, ó, eu quero falar pra vocês, tem pessoal me julgando muito por causa dos grupos. Os grupos vão continuar, sim. Esse grupo ainda ele tem muitos dias pela frente e vai ter muitas previsões lá dentro também. E é bem interessante porque tudo que eu não posso colocar aqui, eu coloco lá. Tá? Sem mais delongas, vamos para as previsões. Eu queria fazer 4 previsões aqui e eu vou pedir para você se atentar ao que eu falo, tá? Bom, sobre o Rio Grande do Sul, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês que não é pra criar pânico. E a segunda coisa é que eu acredito muito em Deus, tá? Eu acredito muito em Deus e eu acredito assim, que na hora certa Deus vai agir. Só que assim, vamos lá. Eu vou explicar o sonho que eu tive, que eu fiz o vídeo, só que eu coloquei um vídeo bem pequenininho. E eu vou explicar pra vocês o porquê e quais os lugares que podem ser afetados, tá? Bom, percebam uma coisa. Vamos ver se vocês perceberam. Vocês perceberam que Deus fez as pessoas se unir? O dinheiro não tá sendo suficiente. Vocês perceberam? O que nós precisamos agora? Vamos ver se vocês sabem. Resgate, alimentos e tipo meios de transporte que possam fazer o resgate, né? Então, Deus fez as pessoas se unir. Só que muitas pessoas não estão preparadas para esta conversa. Deus fez a solidariedade, como diz o meu amigo Andriel, e a união ressaltar. E gratuitamente. Teve pessoas que Deus fez doar milhões, literalmente, porque Deus fez. Não pensem que, a pessoa foi lá, doou por conta própria. Sim, muitos fizeram, mas Deus, ele tá mostrando que os bens materiais, de nada adianta. Porque a gente pode até doar para reconstruir o lar, as casas. Só que o que acontece é que nesse momento o dinheiro em espécie não tá adiantando. Tá adiantando as pessoas se disponibilizar até lá e fazer o resgate, botar a mão na lama. Então isso é para vocês entender que Deus, ele fez reinar a união entre as nações. Por que eu digo nações? Porque tem lá gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, tem gente de São Paulo. E mesmo que não pareça, eu consegui ajudar algumas pessoas. De que maneira? As minhas alunas que estão no grupo, elas tinham reserva de comida em casa. Elas tinham o cantinho, que eu digo, eu dei o nome de cantinho da G, né, pra elas montar o cantinho delas. Porque agora se tu for nos mercados, gente, tu não vai encontrar nada? Por que é importante vocês prestar atenção? Já vamos às previsões, mas presta atenção
Por que que foi importante estocar alimentos? Agora eu vou dar 2 motivos. Primeiro, que agora as pessoas que estocaram alimentos, tá? Elas podem ajudar outras pessoas. E segundo, eu vou contar o que vai acontecer depois de tudo isso. Vocês vão se apavorar, tá, gente? No sentido de que vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Vocês não... Tem gente que não tá entendendo o propósito de Deus ainda. Ainda tem gente que não tá entendendo o propósito de Deus, meu Deus do céu. Lembra que o amor de muito estava esfriando, que o amor de muito... Agora, Deus está fazendo as pessoas se comover e ter amor pelas outras, até mesmo pelos animaizinhos. Eu não vi nenhuma pessoa falando isso até agora, mas eu percebi isso. Deus está fazendo a gente ter amor por pessoas que a gente não conhece ou que nem tão pouco a gente viu. Deus está fazendo a gente ter amor ao próximo, para vocês verem que quando Deus quer... Ele usa até um cachorrinho. Ele usa até um cachorrinho pra você sentir amor. De nada adianta. Vocês têm ideia do que é amar o próximo? Vocês não têm ainda ideia do que é amar o próximo. É tu ter vontade de salvar alguém que tu não conhece. Agora eu quero contar um sonho que eu tive pra vocês essa noite. Na verdade, não foi bem um sonho. Foi um tipo de uma visão que eu tive e que eu queria tentar interpretar. Eu até falei com uma amiga minha hoje, e ela também tem um tipo de evidência. E ela comentou comigo que também teve um sonho parecido. Então, eu vou contar pra vocês o sonho que eu tive, tá? Eu sonhei, na verdade foi uma visão, assim, eu tava quase dormindo, não muito dormindo. E... eu via, gente, muita água, tá? Muita água suja. Só que tinha um banquinho de madeira boiando nessa água. Só que me representava que esse banquinho, gente, ele era tipo de um barzinho. E eu olhava pra ele e ele ficava boiando assim na água, mas ele era como se fosse uma madeira rústica. E quando eu olhei pra frente, eu vi um barzinho. Esse barzinho, ele era todo rústico também, só que ele tava todo destruído pela água. E outra coisa, aí eu olhei mais pra frente e, gente, eu tava encharcada no sonho. E eu ficava tremendo de frio e eu pensava, meu Deus... E eu pensava assim na minha cabeça, olha como que a gente é, né? Eu pensava nessa visão, meu Deus, eu vou ficar doente nessa água suja. E aí, gente, eu olhava lá pra frente, eu via como se fosse um cavalo. Só que eu não consegui eu vou tentar interpretar com vocês, tá? Porque eu vi esse cavalo, ele tava amarrado. Ele não conseguia sair. Só que a gente pode interpretar de duas maneiras. Eu até conversei com a minha amiga hoje e ela falou, Chay, dá pra nós interpretar de duas maneiras. Uma delas pode ser que seja no Rio Grande do Sul, porque tem muito a ver com o cavalo, com a tradição gaúcha, né? Mas o cavalo, gente, também pode simbolizar o apocalipse, né? Os cavalheiros, os mensageiros. Só que a certeza que eu tenho e que eu posso passar com veracidade é que tem a ver com águas. Então eu posso interpretar que vai acontecer de novo um tipo de uma enchente. Porém, essa enchente, ela traz muita doença na água. Porque eu tenho a sensação de estar dentro dessa água, olhando aquele banquinho, e eu pensava, gente, olha o que eu pensava, gente. Eu já tô gripada, eu pensava, e agora eu vou ficar pesteada de vez, gente. E doente ainda, eu pensava, porque essa água, eu olhava assim, a água era podre, gente, podre. E aí eu olhava pro cavalo e eu pensava assim, ó, meu Deus, eu queria atravessar essa água pra salvar esse cavalo. Só que eu não conseguia sair daquela água, gente. Eu tava presa com os meus pés na lama e sobre aquela lama muita água. Então, assim, o que eu acho, tá? Que é prudente nós fazer. Nós orarmos. É por curiosidade de vocês.
Mas quando se trata de visões sérias, eu acho que a gente tem que começar a nos unir mais, a trabalhar mais a nossa cabeça. E outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês, que hoje até conversei também com uma pessoa, e eu comentei sobre isso com ela. E ela me falou uma opinião, enfim, eu tenho a minha, né? E eu vejo um homem que ele está, entre aspas, que ele tá, de certa forma, aos olhos do público, tá? Se sobressaindo na política. E eu vejo como se alguém tivesse um tipo de um atentado na vida dele. E vai repercutir isso também. Não vejo que ninguém vai conseguir fazer nada, tá? Não vejo que vão conseguir isso. Mas vai ter nas mídias um tipo de um atentado a essa pessoa por questões de política. É uma pessoa jovem. E eu não gosto de falar de política, vocês já sabem, mas me tocou no meu coração de passar e pedir para que vocês orem, porque apesar dos pesares, tá? Eu acho que é importante você saber. E que Deus proteja, e que Deus guarde, e que nada ocorra, né? Porque eu não vejo chegando a nada atrás. Não vejo chegando. Tá, mas eu vejo que isso vira um susto ou um tipo de uma notícia. Mas não vejo que vai acontecer nada. E São Paulo, gente, tá sofrendo bastante. É como eu sempre falo e não canso de falar, eu acho que eu falo muito de Deus, falo muito de oração pra vocês. Que eu creio que é só assim mesmo, né? Pra que essas coisas ruins passem, tá? Gente, vai ter as pessoas, tá? Vão passar por muitos problemas respiratórios. Isso é óbvio. Muitas pessoas passarão por sérios problemas pulmonares. Se não agora, lá na frente tendem a passar, tá? É como se isso foi muito forte. De momento pode parecer que não, mas depois as pessoas tendem a passar por muitos problemas de respiração, como eu já tinha visto. Eu não sei se vocês lembram também, uma vez que eu falei pra vocês referente à fumaça, que eu via fumaça, que eu via essas coisas mais densas. Então, assim, gente, sério, cuidado, você que tem filho, muito cuidado. Outra coisa que eu queria alertar vocês, e vou alertar novamente porque hoje eu senti um chamado, hoje eu senti um chamado do espiritual pedindo para que eu falasse isso para vocês. Gente, cuidado com as crianças de vocês. Cuidado com os filhos, como eu falei, cuidado nos pátios, nas escolas. Isso é algo que vai aumentar muito, muito mesmo. E eu fico bem preocupada com isso. Eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção nos nossos filhos, tá, gente? Vocês vão ver que vai ter uma onda muito grande referente às crianças de desaparecimento. E não é bom, não é agradável ficar ouvindo esse tipo de coisa, mas eu acho que é um alerta para que vocês orem pelos seus filhos, para que vocês observem os seus filhos cada vez mais, tá? Vocês viram, gente, que os incêndios foram criminosos? E vocês lembram o que eu falei para vocês? Que iria ter gente fazendo isso? Cada vez mais pessoas dizendo que Deus que mandou, que não sei o que, delírios. Então vai ter muita coisa assim que vocês vão ter que prestar atenção, vocês mesmos vão ter que começar a observar que não dá pra eu socar a goela abaixo de vocês, tá? Tá bom? Um beijão, gente.